gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ana Soares, sou Lash Designer e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre Top Line e Perfect Line. No Top Line, ele significa o topo perfeito, então é quando a linha ali do finalzinho do cílio está perfeita, tudo retinho. Para você fazer um Top Line, a gente precisa entender que existe no cílios natural várias camadas. Então, suponhamos que aqui seja a nossa pálpebra, a linha d'água. Tem todos os fios nossos naturais. Cada cílios ele está em uma camada diferente. Se a gente colocar tamanho 12 nesse fio da primeira camada, tamanho 12 nesse fio, até o final todos 12, vai chegar uma hora que os de cima não vão ficar o mesmo tamanho do que os de baixo. Então vai ficar tudo desconectado. Então a transição do top line, a gente vai diminuindo o tamanho dos cílios conforme a camada. Então se aqui nesse fiozinho da primeira camada eu utilizei 12, da segunda eu vou utilizar 11, da terceira eu vou utilizar 10 e da última camada, que seja, a gente vai utilizar aí um tamanho 9. Para quando a cliente abrir o olho, ficar o topo perfeito, vai ficar sem nenhum degrau entre um cílios e outro. Só que vocês precisam entender ali qual que está em cada camada. E para a gente identificar as camadas, a gente pode separar com uma fitinha mágica ou apenas identificando com a própria pinça ali na hora do isolamento. Mas se vocês não se sentirem seguros em saber apenas com a pinça, pode ir separando com a fitinha e soltando aos poucos. Já que no Top Line a gente faz apenas transição de tamanhos, no Perfect Line a gente já faz transição de tamanhos e curvaturas também. Então a gente tem aí uma tabelinha de curvaturas. A gente tem a B, a J, a C, CC e a gente vai entendendo que uma curvatura, um tamanho na curvatura CC é outro tamanho na curvatura D. Então a gente vai conseguir fazer uma transição ali, identificando todos os tamanhos. Sempre que eu for fazer um Perfect Line, eu vou fazer o Perfect Line sempre para fazer realçar ou corrigir alguma coisa. Sempre vai ter um motivo pelo qual eu vou fazer aquele Perfect Line. A gente pode fazer o Perfect Line também só no canto interno, só no canto externo, ali é a transição. Eu gosto no meu cílios comercial fazer uma transição ali de Perfect Line no cantinho interno para dar mais uma naturalidade, dar um cílios mais harmônico. Então, por exemplo, se você trabalha tudo D em uma cliente de curvatura, você pode fazer pelo menos o cantinho interno, uma curvatura C ou CC. Você vai conseguir fazer ali uma transição no Perfect Line sem deixar degrau entre um tamanho e outro e vai dar um arzinho mais de naturalidade e mais perfeitinho também. Não vai ficar tudo D abertão, como a curvatura D deixa o olho muito aberto da cliente. Então é importante também no Perfect Line você saber ali a numeração que é cada tamanho de um e de outro e você conseguir fazer a transição, tanto de curvaturas quanto de tamanho. No Perfect Line, então lembrando, a gente faz transição de curvaturas e tamanho. E no Top Line a gente faz apenas de tamanhos. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona na prática na hora de realizar essa transição de Top Line e Perfect Line. Aqui é um modelo de um olho aberto da cliente. Então, de baixo para cima, a gente vai enumerar essas camadas. Então, essa camada é a primeira camada, essa vai ser a segunda camada e essa a terceira camada. Se na primeira camada, onde eu defini o mapeamento, eu vou utilizar ali naquele lugar o tamanho de 12 milímetros, eu vou diminuindo conforme as camadas. Então, na segunda camada, eu vou colocar 11 milímetros e na terceira camada, eu vou colocar 10 milímetros. Isso eu vou fazer a transição no olho inteiro. Então, se no canto interno, que é o lugarzinho que a gente tem menos camada, e eu utilizei o maior tamanho, o 8 milímetros, aí eu vou diminuir para os 7 milímetros na camada de cima, que é a segunda camada. Então, eu sempre vou fazer essa transição do top line no olho inteiro. Isso aqui é o top line, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. No Perfect Line, que já é isso aqui é a linha d'água, onde a gente tem as camadas de cílios. Cada pontinho desse é uma camada diferente. Então, para vocês entenderem que cada cílios, ele vai estar ali numa camada única. A gente não tem a camada ali exatamente retinha, todos os cílios certinho. Então, se a gente vai fazer uma transição de curvaturas e tamanhos, lembrando que aqui eu sempre vou diminuindo a camada, o tamanho em cada camada. Quando a gente vai fazer a transição de curvaturas,
Se a gente for trabalhar apenas duas curvaturas, o que eu posso fazer? No canto interno eu vou trabalhar uma curvatura CC, para dar ali uma suavizada no olhar, não ficar nada muito, como a curvatura D dá, né, muito projetado para cima. Então, se eu vou utilizar uma CC, eu vou utilizar CC no 7, CC no 8, CC no 9. Quando eu chegar aqui no 9, eu vou fazer uma transição, eu vou mesclar a curvatura CC com a D. Porém, eu vou utilizar aqui o 9, a curvatura D. Só que o 8cc, ele é igual a um 9D. Então, eu vou misturar esses dois tamanhos aqui dentro desse quadrante do 9 aqui, onde eu vou fazer a transição. Então, quando eu for fazer a transição, eu vou misturar o tamanho 8cc com 9cc dentro desse quadrante aqui, onde está o tamanho 9, que eu vou fazer a transição. Quando eu faço essa mistura aqui das duas curvaturas, eu não vou deixar degrau entre um e outro. E a cliente nem vai perceber que você fez e vai ficar algo super harmônico e super bonito. Eu espero que com o vídeo de hoje eu tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho sobre o top line e o perfect line. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Um super beijo pra vocês!